Olá, eu sou Vanessa Ores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Cristiane Schnack, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da universidade, que tratou sobre a configuração compartilhada ou dividida da participação familiar na rotina escolar das crianças no contexto doméstico. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Professora, primeiro, antes da gente entrar de fato na sua tese de doutorado, a gente quer conhecer um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica, que começou com um curso de análise de sistemas, é isso, professora? Isso mesmo. Bom, desde o meu ensino médio, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com processos de ensino. Mas ali para o final do ensino médio, na verdade, fui, acho que convencida ou levada pelas circunstâncias daquele momento a optar por um curso que então se vislumbrava como um potencial mercado de trabalho mais promissor, que era o de análise de sistemas ou qualquer curso nessa área mais tecnológica. E optei então por análise de sistemas, lá em 94, aqui pela Unicinos, e ingressei. Mas ao longo daquele primeiro ano, eu continuava fazendo atividades de ensino, dando aulas particulares e, enfim, nesse sentido. E aí optei, ao final daquele primeiro ano, em assumir a minha veia, assim, a minha vontade maior de me formar professora e trabalhar, de fato, com um processo mais formal de ensino, que era nas escolas. E aí ingressei em um curso que, na época, existia, que se chamava Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas, que era uma licenciatura curta, que te possibilitava, então, te possibilita até hoje, trabalhar com quinta até a oitava série nas disciplinas de matemática e ciência. Finalizei, me graduei, trabalhei em algum tempo nessa área e, ao mesmo tempo, trabalhava com língua inglesa, né? Fiz um curso, me formei no curso em língua inglesa, uma escola de idiomas, e fui convidada pela escola a trabalhar lá, né? E achei que seria uma oportunidade bem interessante de seguir estudando nessa língua, né, nessa área, e trabalhar com o ensino de língua inglesa. Foi quando, então, eu vim para a Unicinos, né, que a recém tinha criado, então, um curso chamado de licenciatura plena em língua inglesa, letras inglês e não letras português e inglês. Ingressei nesse curso e me formei, então, em 2005. Né? E estou nessa área desde então e acabei abandonando formalmente, ou pelo menos assim, não assumindo disciplinas na área das exatas, mesmo tendo uma graduação na área que me possibilite, me habilite, mas deixei essa área um pouco mais de lado. E durante essa graduação de letras aqui na universidade, a senhora teve a experiência de ser bolsista, então, professora, explica pra gente como é que foi esse momento. Então eu ingressei em letras aqui. Ao mesmo tempo, fui chamada para trabalhar no Unilínguas, então fui professora do Unilínguas, do Instituto, ao mesmo tempo em que fazia a graduação em letras, né? E em uma disciplina chamada de discurso falado em língua inglesa, com a professora Ana Osterman, eu tive a oportunidade de me aproximar de uma linha teórica com a qual assim, eu me afiliei muito e tenho até hoje, né, trabalhado. E surgiu a possibilidade, a professora Ana então tinha uma vaga para ser bolsista e eu me inscrevi e fui selecionada e trabalhei então como bolsista no finalzinho, na verdade, da graduação. Não foi desde o início, foi mais para a metade da graduação. Trabalhei por um tempo com a professora Ana como bolsista. Ao trabalhar como bolsista, eu também tive talvez uma ideia, um insight, eu comecei a amadurecer o que seria o meu trabalho de conclusão, né? Então, me valendo de uma perspectiva teórica com a qual eu trabalhava, então, como bolsista de iniciação científica, da qual me aproximava e aprendia e conhecia os métodos de coleta de dados, assim, me familiarizava com aquele contexto, aquela perspectiva teórica, eu também amadurecia um tópico, digamos assim, o tema para um trabalho de conclusão. A professora Ana trabalhava muito, ainda trabalha, com interações institucionais, médico-paciente, então também em um contexto
de delegacia de polícia, de mulheres em situação de vulnerabilidade social, e eu tinha um interesse muito grande em trabalhar com crianças, né? Conhecer um pouco o processo de amadurecimento, de socialização, de aquisição e de desenvolvimento da linguagem, não em uma perspectiva ou num viés da psicologia, mas em um viés linguístico, né? E aí, então, busquei casar a perspectiva teórica, ou trazer esse olhar da análise da conversa para o processo de socialização da linguagem. E aí o meu TC, então, surgiu a partir desse casamento, dessa junção de uma vontade minha de conhecer os processos infantis e tal, e utilizando uma perspectiva teórica com a qual eu vinha trabalhando. Certo, professora. E logo depois que a senhora finalizou a graduação em letras, a senhora já ingressou no mestrado. Essa experiência como bolsista influenciou nessa opção, nessa escolha? Foi fundamental. Claro que as leituras que a gente faz como bolsista de iniciação científica, as discussões, as experiências vão amadurecendo, né? A gente como profissional e como acadêmico nesse sentido, né? Então, fazer um mestrado me soava natural, era o caminho que eu vislumbrava, né? Assim, terminar a graduação, não cogitava outra possibilidade que não continuar a pesquisa e aí em nível de mestrado, e foi o que eu fiz. Tá? O tema trabalhado, então, professora? Continuando com crianças, que sempre foi o que me interessou muito e me interessa até hoje, eu busquei em leituras um outro tópico, um outro foco de interesse. Se lá no TC a minha pesquisa foi com crianças em fase pré-escolar, dentro da escola, naquele momento do pátio. Então, fui lá ver como é que eles brincavam, como eles constituíam aliança, como eles se movimentavam socialmente, né? Enquanto crianças, essa cultura dos pares, né? Mais adiante, no mestrado, eu vou para um outro contexto, que é olhar para as crianças, mas dentro de casa. Então, olhar para essa interação adulto-criança, como a criança socializa, ela se torna tão competente nas interações com os adultos, como é que ela vai aprendendo, que criança é essa que surge nas interações com seus pais, pai e mãe, dentro de casa. Então, fui olhar para esse processo no contexto doméstico familiar, e é um contexto com o qual até hoje eu tenho trabalhado também. Né? Certo, que trabalhou no doutorado também, né, professora? A senhora teve uma pausa aí de 2 anos entre o mestrado e o doutorado. O porquê dessa pausa? Foi para amadurecer também a ideia, para chegar bem preparada realmente para essa experiência da tese? Isso. Como eu acabei finalizando a graduação e indo diretamente para o mestrado. A minha formatura foi em domingo, a seleção para o mestrado foi na segunda. Então, foi tudo muito rápido. O mestrado também são 2 anos muito intensos. Há um amadurecimento assim, muito grande em um curto espaço de tempo. E, além disso, eu tive, ao final, ali no segundo semestre de 2006, enquanto eu escrevia a minha dissertação, o nascimento da minha primeira filha. Então, enquanto eu embalava o berço, eu digitava um pouco a minha dissertação. E aí defendi ela, minha banca foi em dezembro daquele ano, né? E eu tinha muita vontade de continuar, seguir com os estudos em nível de doutorado, tinha uma ideia do que é que eu gostaria de estudar, mas eu sentia que eu também precisava voltar para o mercado mais intensamente, porque com o mestrado eu acabei diminuindo o número de horas que eu dava por semana, fui bolsista CAPES, então o envolvimento acadêmico é muito maior e, de fato, eu vivi o mestrado por 2 anos muito intensamente. E aí eu sentia que, bom, agora eu preciso voltar ao mercado, voltar a essa vida para ver essas crianças de verdade, não só pelas lentes da pesquisa, né? E também ficar um pouco mais de tempo com a minha filha, que, afinal, também era um bebê, então, e tal. E eu acabei ficando por um tempo amadurecendo a ideia do doutorado, né, da minha tese, da minha pesquisa, mas também curtindo e trabalhando, curtindo a família. Tá certo. Então, professora, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Cristiane Schnack durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Nós voltamos em um instante.